No dia 22 de setembro de 1988, foi aprovado em Brasília a Constituição Brasileira. E no dia 5 de outubro, ela foi promulgada. Portanto, há 31 anos, os brasileiros têm essa Constituição. Estou com o Dr. Marcílio Pennacchione, que responde pelo jurídico, departamento jurídico aqui dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região. Dr. Marcílio, o que trouxe de vantagem aos trabalhadores e aos brasileiros essa Constituição? Muito bem, Titico. Essa Constituição de 88, ela ampliou em muito os direitos sociais. O artigo 7º da Constituição Federal trouxe uma série de novidades, aumentando o direito do trabalhador, e nós podemos destacar, eu reputo como uma das alterações mais importantes, é a multa rescisória incidente sobre o Fundo de Garantia. Até 1988, quando o trabalhador era despedido, além das verbas rescisórias, o empregador pagava 10% do saldo do FGTS a título de multa rescisória. Nem tinha esse nome, mas era equivalente. A partir da promulgação, essa multa foi elevada de 10% para 40%. Então, ficou mais difícil de ocorrer as dispensas sem justa causa, e quando ocorre, se eventualmente ocorrer, essa multa foi aumentada de 1 para 4 vezes. Então, foi uma conquista muito grande. Houve também a questão do Fundo de Garantia, férias, tudo, doutor? Na verdade, o Fundo de Garantia, até 1988, era uma opção, ou seja, o trabalhador, ao ingressar, ao ser admitido, ele optava ou não pelo regime do FGTS. Com a promulgação da Constituição Federal, o Fundo de Garantia passou a ser direito do trabalhador e não mais uma opção. Doutor, não vou entrar em muitos detalhes, mas muitos desses direitos podem ser perdidos com os projetos, as propostas apresentadas pelo governo. O que o senhor acha que mais vai pegar na vida do trabalhador caso essas novas determinações passem, sejam levadas adiante? Olha, Titico, a reforma da CLT, que nós chamamos também de reforma trabalhista, em 2017, já tirou muita coisa. Felizmente, não mexeu na Constituição, porque não foi uma PEC, não foi um projeto de emenda constitucional. Do modo que as coisas vão caminhando, a gente imagina que a qualquer momento surja uma PEC para aí sim, podendo mexer na Constituição Federal e tirar alguns direitos. Nós temos muitas conquistas, por exemplo, posso destacar também a questão da prescrição. Antes da Constituição, o trabalhador só podia voltar no tempo para reivindicar seus direitos trabalhistas 2 anos. Hoje, com a Constituição, você volta no tempo 5 anos. A gente espera que o Congresso seja maduro bastante para não se aventurar com uma PEC tirando direito de trabalhadores que foram conquistados a duras penas. Eu não posso deixar de falar, além de um grande amigo, uma grande pessoa que é o Dr. Marcílio, um pouco da história dele. O senhor começou aos 14 anos de idade como radialista, já registrado, né? E hoje em dia não existe mais isso, né? Parece que menor de idade não pode mais trabalhar como eu trabalhava. Eu comecei com 15, 16 anos. Doutor, que recado o senhor daria para os jovens, principalmente, nessa questão de procurar emprego? Qualificação, o que o cara tem que fazer hoje em dia, com a sua experiência, com a sua larga experiência nessa área, certo que é trabalhista de direito, né? Mas o senhor começou muito cedo também, que exemplo, que o senhor falaria para quem está começando? Olha, Titico, se você voltar para a década de 70, década de 60, era muito comum a criança trabalhar com 12, 13 anos, até mesmo na lavoura. Eu iniciei minha carreira de radialista aos 14 anos. Mas era rádio? Era uma rádio do interior, da Rádio Valparaíso, era integrante das emissoras coligadas, mas aos 12 anos a gente já ajudava os pais trabalhando na roça. Hoje, felizmente, a legislação não permite que criança vá para o trabalho. Criança precisa ir para a escola e estudar. Mas respondendo sua pergunta, eu acho que o jovem de hoje, ele precisa primeiramente se preocupar com a qualificação profissional, porque mesmo os qualificados hoje, com essa crise, têm dificuldade para se lançar no mercado de trabalho. Imaginemos sem essa qualificação profissional. Então, o jovem, além de estudar e muito, precisa se qualificar
sob pena de não conseguir se lançar no mercado de trabalho. E eu encerro, doutor, se me permite, com uma pergunta. O sindicato tem o seu departamento jurídico. Quais são os serviços que são atendidos aqui no sindicato? O departamento jurídico é composto de 7 advogados e mais 4 assistentes, e a gente atua principalmente ingressando com as ações trabalhistas, buscando o direito dos trabalhadores. Mas também lidamos com a questão previdenciária, não só requerendo aposentadorias no âmbito administrativo, como também ingressando com ações de acidente de trabalho quando a Previdência nega um direito líquido e certo para o trabalhador.